Tido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Tivemos alguns, e isso é negativo, e não gosto de mencionar, mas sinto que temos que falar um pouco disso. Milagres à venda. Você está me entendendo? E eles não são bem milagres. E é um esquema, é uma farsa. Não vem de Deus. E alguns praticam isso. O Espírito de Deus não está presente em meio a isso, não. Mas não podemos deixar isso parar a realidade. Irmão Swagger, mesmo quando você volta aos anos 50 e 60, nos avivamentos de cura, a razão pela qual as pessoas eram contraparte disso é porque havia um certo erro em algumas áreas. Todas as vezes que o mover de Deus acontece, uma realidade existe, e Satanás sempre tenta vir com o que é falso, como o homem que, nos últimos 30 segundos de um programa, ou nos últimos 2 minutos, toda vez, não é de vez em quando, não, toda vez, de repente tem uma palavra para uma certa pessoa, que se você fizer isso, aquilo ou aquilo outro, então Deus vai fazer. Me perdoe, mas Deus não trabalha dessa maneira. Não é assim mesmo, eu não acredito nisso. O mover e operar de Deus é especial, é único e é lindo, e supre a necessidade do povo. E mesmo existindo pessoas que tentam se promover através das mentiras, das farsas, tem muita coisa que Deus está fazendo pelo seu povo e quero encorajar as pessoas, porque, olha, eu admito, em meio ao Pentecoste e nos círculos carismáticos, somos o pior do grupo em relação a farsas, mas também estamos experimentando o poder de Deus. A realidade está aqui e quero encorajar as pessoas a não ficar cheio de dúvidas sobre o que Deus pode fazer por eles, mas acredite mesmo que Deus pode intervir e fazer algo espetacular e especial por você, feito exclusivamente para você. E podemos ficar a tarde inteira aqui falando dos milagres que Deus fez por nós, intervenções que Ele realmente veio e evitou. Creio que você pode encontrar nas ruas da cidade, de qualquer cidade do mundo, pessoas que estão muito viciadas em drogas, no álcool e estão morrendo. E estão reduzidos a quase que nada, vamos dizer assim, vivendo na rua e tal. Você pode pegar essa pessoa, algo genuíno, não uma farsa, e ela entrega o coração para Cristo mesmo, nessa condição terrível, entrega o coração para o Senhor, e se eles se dedicarem ao Senhor, o Senhor vai tirá-los daquela situação terrível e vai transformá-los em um exemplo de justiça, não importa quem eles são. O governo gasta milhões de dólares tentando fazer isso e não consegue, não é possível. A psicologia tenta e não consegue, mas Jesus Cristo pode. Não existe uma só pessoa ou um indivíduo, não importa quão ruim seja a sua situação, o que Jesus fez na cruz vai mudar a vida deles por completo. Amém. Eu estou sentado perto de você, ué. Então tá. Bem, isso é um milagre, é um grande milagre. Eu oro por você todos os dias, Lauren. Eu oro para Deus abençoar a todos. Eu jejuei por você a noite inteira. Falando de milagres, eu posso falar do meu pai? O meu pai foi um milagre. Ele foi quebrado, ele era quase um pedinte de rua. Ele bebia demais, vendendo bebida falsificada. A primeira esposa dele morreu. Os seus pais estavam cuidando dos 4 meninos. E ele estava em uma casa lá, atrás da casa do irmão dele, em um barraco do meu tio. As coisas não estavam indo tão bem para ele, não é? Estavam indo muito mal.
mas ele foi salvo, totalmente liberto. Quando ele deu o coração dele para Cristo, ele foi para uma igreja que eu chamo de Happy Hill, fora de Barnesville, em Oklahoma. A irmã dele estava orando para ele e conseguiu fazer ele ir para a igreja. A esposa dele tinha morrido, ele era um homem quebrantado, viciado na cachaça, aquele negócio. Mas começou a ir para a igreja e ouvi meu pai dizer: fui para a igreja muitas vezes e nunca senti nada. Mas um dia ele estava andando aquele caminho, já passei ali, na época era uma estrada de terra, da igreja à casa do tio Winford. Era mais ou menos meia milha. E ele falou: o Espírito Santo veio sobre ele, na rua. E em um instante ele falou que sabia que era Deus, e Deus libertou ele do cigarro, da cachaça, ele sabia que estava salvo. Voltou para aquela igreja e começou a testificar. Depois de testificar algumas semanas, alguém falou: acho que você é chamado para pregar, hein, cara? E ele começou a pregar. E na época ele tinha 29 anos. Ele recuperou as 4 filhas que tinha perdido, conheceu minha mãe, já tinha conhecido ela, mas se casou com ela. E minha mãe teve 10 filhos com ele. Minha mãe criou os 14. Mas meu pai era um bêbado, perdido, diz que nunca tinha ido para a igreja na vida, até aquela época. E Deus salvou ele. E eu sempre digo, irmão Swagger, quando escuto o seu testemunho, irmão Larson, e de outros, se Deus não tivesse intervido na vida do meu pai, aonde eu estaria? Os seus irmãos são salvos? Todos estão salvos. Os 14. E 7 deles estão no ministério em tempo integral. 7 deles estão no ministério em tempo integral e nós 6, ou 6 deles já estão no céu. 6 já estão no céu e tem alguns aqui trabalhando até hoje. Mas Deus fez um grande milagre na vida do meu pai. E quando falo com pessoas que conheciam meu pai, eles dizem assim: Don, o seu pai era um rapaz durão. Ele era durão. Olha, ele era um homem alto, muito bonito. Era um homem bonito mesmo. Mas ele era muito sem educação, era conhecido como Benedito sem educação. Mas olha, ele fazia tudo que é licor falso e tal. Mas ele foi salvo naquela igreja de Happy Hill, que era uma igreja pentecostal que está lá até hoje. É grande, tem umas 300 pessoas lá. Uma igreja, foi lá que eu fui salvo. Anos depois eu fui salvo na mesma igreja. Ele morreu com quantos anos? 78. E a minha mãe até 94. Olha só, isso aí é um milagre, hein? Que aconteceu com seu pai. Um milagre incrível. Na época você não tinha nascido, né? Ainda não, eu não era parte dos 4. A primeira esposa do meu pai teve 4 garotas, chamávamos de 4 irmãs. E eu era da segunda mulher, que era minha mãe, que era a Fé, e eu sou o número 10 de 14. Então eu era um dos garotinhos de nossa família. Eles sempre diziam que eu era parte dos garotinhos. Mas então, quando eu penso em milagres, olha, eu lembro que o meu pai, ele tinha 20, ele nasceu em 1904, então em 1934 ele foi salvo. Em 34 ele foi salvo. Quando você foi salvo, irmão Larson? 86. Olha só, Deus faz até hoje. Ele está fazendo até hoje, irmão Swagger. Ele está fazendo sim e eu quero ver mais. Eu quero ver mais. Agradeço a Deus pelo que estamos vendo. Dou a Ele louvor e glória 1000 vezes mais, só que quero ver mais. Pense nas vidas que foram transformadas, as vidas mudadas. Olha, eu sou suspeito, mas escutei o meu filho cantar nesse domingo de manhã. Voltei para casa e ouvi de novo. E ouvi de novo. Eu lembro daquela noite, só de pensar nos milagres que saíram da noite que fui salvo. A minha filha mais velha, Joy, e o esposo dela estão pastoreando uma igreja que começaram a pastorear há 1 ano e meio atrás. Apresentaram Pentecoste para aquilo e estão tendo problemas porque tem quase 500 pessoas ali e não cabe todo mundo na igreja. Estão pensando em dividir em 3, 4 cultos. Eu vejo a Grace e o Joseph
A Rachel e a família deles, todos os 4 filhos. Só cabem 200 pessoas no prédio? É, os bombeiros, eles têm que discutir como vão fazer um terceiro culto. Eles já dividiram no começo do ano de um culto para 2. Eles estão em que cidade? Em Key Largo, na Flórida. Igreja Sea Breeze. Eles deram outro nome, mas foi passada do pai dele para ele. Mas eu olho para as vidas que a música do Joseph tocou, a música da Grace e da Rachel aqui também no ministério. Vejo a Joy e o Steven e eu paro para pensar nisso e eu... Quantas vidas já foram afetadas para o bem, por causa do Evangelho, por causa de um milagre, que começou outro milagre e outro milagre. É esse Deus que nós servimos. É um Deus de multiplicação, entendeu? Mas você já considerou que, se você não tivesse permitido que o Senhor entrasse em sua vida e coração naquela noite, em 86, não foi? Então, em 86, eles não estariam aqui, eles nem existiriam. E as pessoas que estão tocando, a vida que eles estão ministrando, não iam ter sido ministradas, não seriam. Então agora escuto o Joseph pregar e o Steve pregar. As meninas, as duas pregam demais, viu? Eu vou te dizer, elas pregam demais. Mas a vida deles e suas esposas, as famílias, eles têm suas próprias famílias, criando seus filhos. E agora está chegando uma nova geração. Tenho 8 netos e 2 chegando em maio. A salvação é o maior dom de todos, mas que todos eles estão vivendo por Deus, todos são milagres que vieram de um milagre. Verdade. O nosso tempo acabou. Quero te encorajar a contar para outras pessoas sobre o estudo da palavra. E se você tem assistido nos últimos dias, você precisa concordar comigo que vale a pena assistir. O Espírito de Deus está se movendo e damos a Ele todo louvor e toda glória. Diga a outros sobre o estudo da palavra. Nós te amamos. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.